E para acabar esta ficha, temos criar um programa que dado o domínio do país da União Europeia, PT, ES, FRA, indique o nome do país e a capital do mesmo. Ok? Vamos então fazer este exercíciozinho. E vamos criar um novo. E vamos pedir ao utilizador. O que é que eu tenho que pedir? O dado domínio. Ok. Vamos copiar isto. Vamos já gravar. Domínios. P e ponto .pt. Ponto .py. Ok. Aqui, como é uma string, não vou introduzir o domínio do país. Aqui tem um parênteses a mais. E aqui vamos chamar domínio. E, ok. A maneira mais fácil nesta fase é fazer o seguinte. If domínio. Porque é que eu pus os parênteses? Eu podia pôr parênteses, não? Reparem, podia fazer isto igual a pt. Mas não preciso dos parênteses. Mas podia pôr, se fosse preciso. Então, print Portugal, Lisboa. If. Eu aqui posso pôr if ou elif. Assim, se entrar em pt, já não interessa o que vem a seguir. Então ponho elif. Else if. Não é? Portanto, para evitar de fazer 30.000 condições. Claro que podia ter posto por ordem alfabética. Se for igual a ES print Espanha Madrid. Vou pôr só 3 para simplificar. FR França e Paris. Já agora mais um. IT, Itália, Rome e por aí fora, ok? Vamos então fazer isto. Se eu meter aqui, por exemplo, ES, Espanha, Madrid. Se eu meter aqui, porque é que tem um espaço? Não interessa. FR, França, Paris. Eu pus aqui um espacinho. Até posso pôr um tracinho, para ser mais bonito. E se eu meter PT? Não deu nada. Uma coisa que eu posso fazer é pôr um else final, não é? Else. O domínio introduzido não pertence a um país da União Europeia. Ok? Portanto, já está a melhorar. Por exemplo, se eu meter US, não pertence. Mas se eu meter PT, poder dar Portugal, não é? Então aqui tenho duas hipóteses. Ou faço isto. Ora, mas eu aqui tinha que pôr, se calhar, todas as combinações possíveis. Dá um bocado de trabalho, não é? Ora, PT, ou T maiúsculo e P minúsculo.
não é? PT, poder pôr assim, pronto. Aqui já dá para tudo, não é? Se eu meter PT, já dá Portugal. Outra forma, eu vou fazer no espanhol, eu posso fazer ponto o case, existe. Reparem que o que é o domínio? O domínio é uma variável do tipo string. Se eu a seguir fizer ponto, tem logo uma série de métodos que eu posso usar sobre as strings, que dá muito jeito. Por exemplo, se eu usar o método upper, o que é que vai fazer? Vou comparar a minha variável, mas já convertida em maiúsculas, com a S. Ou seja, eu quando chego aqui, eu até vou fazer aqui um print de isto, domínio.upper. Isto é um extrazinho. Ele vai-me comparar o que estiver na variável domínio, que é uma string, mas convertida em maiúsculas. E ao converter em maiúsculas, todas estas variantes convertidas em maiúsculas é como se eu comparasse isto. Neste caso é S em maiúsculo, não é? Então vamos testar. Eu aqui pus um print para vermos o que é que aparece. Se eu meter ES, introduz o domínio do país. Vou fazer um pause para ver o que é que eu fiz mal. Já sei qual foi o erro. Aqui não é assim que se usa. Eu tenho que fazer upper, mas abrir e fechar parênteses, porque é um método. Ok. Isto vai-me dar a variável domínio em maiúsculos, ok? Então, se eu fizer aqui isto, S, estão a ver? Ele converteu para maiúsculas, porque eu pus aqui este print só para testar. Ou seja, ele vai-me comparar com a S. Se eu meter em minúsculas, ele converte para maiúsculas, funciona. Se eu meter, por exemplo, ES, funciona não é mesmo, porque ele converte-me sempre para maiúsculos, ok? Ok. Vamos fazer um teste aqui neste exercício, que é ver o que é que me diz o nosso amigo ChatGPT. Isto não vale a pena tapar o sol com a peneira. Claro que vocês vão todos ao ChatGPT testar estas coisas. E o que em si não tem mal nenhum, a não ser o facto de, quando usamos o ChatGPT, não estamos a ficar propriamente mais inteligentes, mas estamos, digamos, a exercitar pouco a nossa mente, o que nos torna um pouco preguiçosos a nível mental. Mas, por outro lado, é uma ferramenta como outra qualquer, como antigamente se fazia pesquisas na net normais, hoje em dia existe essa facilidade. Eu vou até meter aqui não pus a linguagem, ele está-me, por acaso até está a criar em Python. Eu pus que era Python? Não, mas ele é fino. Portanto, como podem ver, qual é o problema do ChatGPT, sobretudo nesta fase? Ele está-vos aqui a criar coisas que vocês não fazem a mínima ideia, ou pronto, poderão não saber o que é isto. Isto aqui é uma coisa que ainda não demos, que chama-se um dicionário, não é? Em que ele associa ao domínio PT um conjunto que é logo o país e a capital. Usa aqui também um def, não é? Que é uma função, não é? Ou seja, ele aqui o que é que faz? Faz uma série de coisas, não é? Domínio, lower, neste caso ele converte, se eu convertir para maiúsculas, ele converte para minúsculas, mas estão a ver? Eu, se não tivesse explicado o upper, vocês olhavam para aqui e não sabiam muito bem o que isto era, não é? Onde é que ele pede o domínio? Não pede? Domínio, toma a bola de domínio lá. Portanto, ele parte do princípio que vocês já pediram de alguma forma ao utilizador, alguma coisa. Se domínio está dentro, estão a ver? Se domínio in dentro do dicionário, que é
este. Portanto, se for um destes, então, país e capital. Portanto, temos aqui uma função que devolve dois parâmetros, coisa que também ainda não demos, não é? E depois faz o print. Isto também vocês não sabem o que é. Portanto, isto permite formatar texto na saída, também não demos, não é? Ou seja, tem aqui uma série de coisas que vocês não vão perceber nesta fase, não é? Mais tarde, talvez. Não quer dizer que vocês não possam pegar nisto e começar a investigar, não é? Claro. E é uma ferramenta muito útil. Agora, numa fase inicial, tenham algum cuidado, não é? Porque apesar disto funcionar, muitas vezes nós depois queremos alterar o código e não sabemos fazê-lo porque ainda não aprendemos tudo que é necessário para entender tudo o que está aqui. Está bem? Portanto, o ChatGPT, a net, tudo, é tudo muito bonito, mas depois temos que saber alterar as coisas e adaptar as coisas e não tem mal em si, mas tem que saber explicar o que é cada coisa, está bem? É só isso. Vamos voltar então aqui ao nosso programinha. Claro que eu aqui, em vez de pôr só estes, tinha que pôr muitos mais. Estão a ver? E o ChatGPT usou o Lauer. Eu podia querer pôr aqui Lauer. E, agora deixa eu ver se ele mete logo os parênteses. Não, tem que os meter. E aqui, em vez de ES, tinha que pôr ES em minúsculo. Vai dar ao mesmo. Estão a ver? Portanto, todas estas coisas, mais tarde, vocês vão aprender, ou eventualmente aprender, ou poderão descobrir, mas tenham algum cuidado só com o ChatGPT ou o Gemini ou todas estas coisas do género, porque são ferramentas úteis, mas exercitem a mente, que só vos faz bem também nesta idade. Ok? E assim concluímos, acho eu, a nossa ficha de trabalho. Exatamente, e depois vamos fazer então a correção da próxima. Ok.